Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre sons uníssonos e enarmônicos, diferenças e semelhanças entre eles. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, primeiro, o que é um som uníssono? São sons de mesma altura. Para quem não sabe, a altura é uma das 4 propriedades do som e ela nos permite reconhecer se o som é grave, se ele é médio ou se ele é agudo. Então, o som uníssono é o mesmo som executado por dois emissores, ou seja, por dois instrumentos, por dois cantores, desde que eles tenham a mesma altura, estejam exatamente o mesmo som. Uma das características de um som uníssono é que eles não têm intervalo entre um som e outro. Como eu já falei, são de mesma altura. Então, eles podem ter nomes iguais ou não. Como assim? Se eles têm a mesma altura, como que eles podem ter nomes diferentes? Vamos para os exemplos? Aqui nós temos dois exemplos. No primeiro compasso, temos duas notas de nome Dó. Então, Dó e Dó são de mesma altura. Então, logo, são sons uníssonos. No segundo compasso, nós temos duas notas também. A primeira chama Ré e a segunda Mi. Se você conhece o básico entre intervalos, você sabe que entre a nota Ré e a nota Mi existe um tom. A distância entre elas é de um tom. Também você deve conhecer que o sustenido ele tem a função de elevar um som, uma nota, em meio tom. Então, logo, aqui nós tínhamos o Ré e aqui nós tínhamos o Mi. Uma distância de um tom entre elas. Quando eu coloco um Ré sustenido, ele caminha meio tom acima, ou seja, ele foi até o meio do caminho. A próxima nota é o Mi. Ela tem um bemol. Então, imagine que se eu coloco um bemol, o bemol tem a função de abaixar o som em meio tom. Ou seja, lembra? Do Mi para o Ré tem um tom, então se eu abaixei meio, eu cheguei no meio do caminho. Agora vamos para esse exemplo aí. Nós temos um Ré sustenido, que está no meio do caminho, e temos um Mi bemol, que está no meio do caminho. Ou seja, as duas estão no meio do caminho. Tanto o Ré sustenido quanto o Mi bemol, elas foram de encontro uma com a outra. E elas se encontraram no meio do caminho. Então, elas, embora tenham nomes diferentes, elas têm exatamente a mesma altura. Tanto que para quem escuta, vai escutar o mesmo som. Ele não sabe se é Ré sustenido, se é Mi bemol. Porque a única coisa que está mudando é a grafia, é a escrita, porque o som é o mesmo. Então a diferença está aí. Agora, o que é um som enarmônico? Vamos lá. O som enarmônico, para começo de conversa, nós temos que deixar claro que todo som enarmônico ele é uníssono, ele tem o mesmo som. Mas o que faz dele um som enarmônico? Além de ter a mesma altura, obrigatoriamente eles precisam ter a escrita diferente. Vamos lá. Este exemplo, que era o segundo exemplo do slide anterior. Nós temos um Ré sustenido e um Mi bemol. Eles têm o mesmo som, a mesma altura, porém um é Ré e o outro é Mi. Ré sustenido, Mi bemol. Nomes diferentes. Então, eles têm o mesmo som, logo eles são uníssonos. Eles são escritos com nomes diferentes, logo eles são enarmônicos. Tudo bem? Então, vamos classificá-los. Aqui tem o primeiro exemplo. Nós já conversamos sobre ele hoje. São duas notas. Vamos imaginar que sejam dois Dós. É uníssono? Sim, pois tem a mesma altura. São enarmônicos? Não. Por que não? Porque eles têm o mesmo nome. Lembra que um som enarmônico ele precisa ter um nome diferente? Se nós não temos o som diferente, ele é apenas uníssono. O outro exemplo, que estava no compasso 2. Olha só, nós temos um som uníssono aqui, porque é de mesma altura. Então, é uníssono? Sim, tem a mesma altura. É enarmônico? Sim. Por que sim? Porque tem nomes diferentes. Conseguiram perceber a diferença? O som uníssono, sons iguais.
Mas, para ser enarmônico, a escrita tem que ser diferente. Então, para encerrarmos, vamos fazer uma revisão. Será classificado como uníssono dois sons que não possuem intervalos entre si, ou seja, estão ocupando o mesmo espaço, né? Quem escuta tem o mesmo som, tem a mesma altura. Então, essa é a classificação de um som uníssono. Todos os sons enarmônicos são uníssonos. Ponto. Tá? Isso é uma realidade. Todos os sons enarmônicos são uníssonos, já que possuem a mesma altura. Agora, prestem bem atenção nisso. Nem todo som uníssono será enarmônico. Por que não? Porque alguns possuem o mesmo nome e por isso não podem ser classificados como enarmônicos. São apenas uníssonos, tá? Já os enarmônicos, eles são uníssonos, têm a mesma altura e nomes diferentes. Espero que tenham entendido. Deixe seus comentários, o que acharam e até a próxima. Tchau, tchau.